A gente está de olho então nesse julgamento que vai ser retomado logo mais às 9 da manhã com o voto do ministro Luiz Fux, e de fato a gente tinha essa escalada da tensão já iminente, né, entre o ministro Luiz Fux, o relator Alexandre de Moraes, e ontem entrou também nessa jogada o ministro Flávio Dino. Por que eu falo isso? Porque em determinado momento o ministro Flávio Dino pediu uma parte no voto de Alexandre de Moraes. Luiz Fux não gostou, disse que o que tinha sido combinado ali na parte traseira da primeira turma, né, aquela sala exclusiva dos ministros, era de que ninguém interromperia o voto do outro ministro e que ele queria que isso fosse respeitado. Flávio Dino agiu ali de uma maneira um tanto quanto leve nessa situação, disse que não teria nenhum problema JP, em pedir a parte... Oi, pois não. interrupção foi o que eu fiz com você agora. Né? O Dino fez um xiste ali, né? Foi meio que uma brincadeira, não era. Não É, havia mérito ali, né? exatamente, foi uma situação tanto quanto leve, né? Essa que é a verdade. E aí, nesse ponto, né, depois disso, Luiz Fux disse que não aceitaria ser interrompido, Fux falou isso, né, de fato, o próprio Dino disse que não pediria nenhuma parte no voto dele e falou para ele que ele podia dormir tranquilo, que conseguiria votar com normalidade. Obviamente, isso arrancou risadas de quem estava ali na primeira turma, mas Fux já não gostou dessa situação. Depois, em um outro momento, acabou aumentando também a tensão com o próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo ali que iria divergir das preliminares que foram votadas por Moraes e que analisaria uma a uma na sessão de hoje, e isso é o ponto que a gente vai chegar agora. Por quê? A tendência, já que ele vai analisar uma preliminar por vez, é de que esse voto seja longo. E aqui nos bastidores do Supremo Tribunal Federal está todo mundo esperando que só ele vote na sessão de hoje. Por quê? Porque essa sessão só será no período da manhã. À tarde tem sessão normal do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a sessão de hoje deve ser encerrada ao meio-dia. E aí, com isso, teremos apenas o voto de Luiz Fux. Ele vai apresentar essas preliminares, vai dar um voto longo, e essa é a situação de momento, de expectativa, de fato, aqui para o Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, o placar está em 2-0 e, depois do voto de Luiz Fux, a expectativa é de que o placar fique em 2-1. A gente já falou sobre isso ontem, são 5 crimes que estão sendo indicados pela Procuradoria-Geral da República a esses réus, e se tivermos o voto ali da maioria dos ministros, ou seja, pelo menos 3 dos 5 ministros da primeira turma, esses réus serão condenados. Até agora, então, são 2-0 para a ação de todos os réus, nenhum foi absolvido por nenhum também dos ministros que votou, e a tendência hoje é de que a gente tenha, assim, alguma absolvição no voto de Luiz Fux. A ver, mas, diante da tensão que a gente tinha ontem, a expectativa de hoje também é de que a sessão não seja muito leve, viu? A expectativa é de uma sessão um pouco mais tensa na primeira turma. O, o JP, já está claro que haverá alguma divergência, né? No voto de Fux em relação ao do relator. Mas não necessariamente será uma total divergência, né? Não quer dizer que ele vá inocentar, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que alguém deve sair inocentado do voto de Fux, mas não necessariamente todos os acusados. Quer dizer, é possível que hoje, antes do meio-dia, já tenhamos a maioria formada pela condenação. Exatamente, Megali. O detalhe interessante que a gente precisa citar aqui, né, que eu estava inclusive apurando antes da gente conversar, era sobre os réus, né? Há uma possibilidade de uma diminuição de pena, pelo que a gente estava acompanhando nos bastidores aqui, com relação a Paulo Sérgio Nogueira. Essa pode ser a divergência de Luiz Fux. Claro que ainda não é uma certeza, né? Isso é uma banca de apostas que está acontecendo aqui no Supremo. Por quê? Alguns dizem que ele não teve uma participação muito ativa nessa situação da suposta trama golpista e que por isso poderia ser absolvido por Fux. Mas obviamente vai depender do voto que vai dar o ministro. Outros falam que ele pode condenar também, mas pode divergir da questão das preliminares, ou seja, aquele ponto relacionado aos advogados que disseram que não tiveram acesso aos dados desse processo para poder montar a defesa dos clientes, ou seja, tudo isso pode gerar uma espécie de divergência. E ontem, como ele falou que vai analisar preliminar, todo mundo está acreditando que esse pode ser o ponto de divergência. Ele pode achar que, de fato, Moraes conduziu o processo de uma maneira um tanto quanto rápida, o que não seria o ideal, não deu acesso à defesa, e isso pode ser a conclusão de Fux, mas a gente só vai saber, de fato, quando ele começar a votar às 9 horas da manhã. O que tudo indica, teremos sim uma divergência. Não sabemos se no voto ou, de fato, nas preliminares.